segundo período de Letras e Literatura da UF, consórcio com o CEDERJ. E esse vídeo é para a gente conversar um pouco sobre Teoria da Literatura 1, a primeira aula, cujo título é Senso Comum e Conceito. Vamos lá? Desde os romanos, na antiguidade, se usava a expressão sensus communis, que queria dizer o seguinte: opiniões, ideias que eram tidas por aquela comunidade como verdadeiras, sem que houvesse a necessidade de uma reflexão crítica mais aprofundada do assunto. É um conhecimento tido como natural, intuitivo, preconceitual, mas não no sentido de preconceito como a gente entende hoje. É porque o senso comum costuma vir antes do conceito, então ele é, vamos dizer assim, pré-conceitual e pré-teórico. Muitas vezes é com base, aliás, na maioria das vezes, é com base no senso comum que as pessoas se debruçam, estudam aquilo, refletem criticamente sobre isso e dali elas elaboram um conceito. Seria, por exemplo, uma base, o chão sobre o qual a sociedade ergue o seu edifício. Aqui eu já estou parafraseando a apostila. E são noções que nós herdamos historicamente. Então, fazem parte das narrativas históricas, o senso comum é passado de geração a geração e tem muito a ver com o local onde a gente mora, a sociedade, a nação onde a gente nasceu. Determinadas ideias serão senso comum para as pessoas que vivem ali naquela localidade. Agora vamos falar de 3 filósofos que trataram do assunto. O primeiro foi Giambattista Vico, ou seja, o primeiro citado na nossa apostila. Um filósofo político, retórico, historiador e jurista italiano, e foi reconhecido como um dos grandes pensadores do iluminismo, apesar dele ter criticado esse período. Nasceu em 1668 e faleceu em 1744. Para esse filósofo, a vontade humana ela é direcionada pelo senso comum. E esse senso comum emerge de um grupo. Isso é muito mais forte do que a racionalidade universal. Então, ele atribui a vontade humana muito mais determinada pelo senso comum do que por alguma racionalidade. Immanuel Kant foi um filósofo prussiano, considerado como o principal filósofo da era moderna. Ele trabalhou na epistemologia, fez uma síntese entre racionalismo continental e tradição empírica inglesa, nascido em 1724 e falecido em 1804 na Prússia. Para Kant, o senso comum é compartilhado por todos nós. O terceiro filósofo citado na apostila foi Gadamer, que foi um filósofo alemão considerado como um dos maiores expoentes da hermenêutica. Ele é bem mais recente. A sua obra de maior impacto foi Verdade e Método, de 1960. Se vocês jogarem esse nome no YouTube, vocês vão ver ele mesmo dando várias palestras, né? Então vocês vão conhecer o trabalho dele. Nascido no ano de 1900, falecido em 2002, na Alemanha. Então, o que Gadamer, né, fala a respeito de senso comum? Ele diz o seguinte, que é um sentido que fundamenta a sociedade. Ou seja, todos nós estamos dentro desse sentido que fundamenta, que é uma tradição comum, assim como Kant também pensava. Existe para Gadamer um a priori. O que é isso? Antes da gente fazer alguma análise crítica, reflexiva de alguma coisa, a gente já tem a priori alguma ideia sobre aquele objeto, sobre aquele fenômeno. E a partir daí,
a gente se aprofunda na interpretação. Por isso, hermenêutica, né? Continuando com Gadamer, a respeito desse a priori, que seria uma pré-condição ao conhecimento, que vem do senso comum, isso não seria permanente, porque a todo momento a humanidade ela revê as coisas em que acredita, os seus valores, enfim. E isso vai mudando com o tempo. Então, nós mesmos vamos refazendo o senso comum, né? E muitas vezes transformando o senso comum em conceito, ou vários conceitos, a partir daquele mesmo senso comum. Para esse filósofo, todo autoconhecimento partiria do que é previamente dado na nossa condição histórica. Então, o determinismo histórico para o autoconhecimento, ou seja, um contexto, né? Isso não vem do nada, assim, a gente não para pensar e de repente elabora um conceito. Não, tem uma base, tem uma tradição histórica herdada, tem algo compartilhado entre as pessoas da comunidade de um determinado local, e isso é o fundamento, é a base desta sociedade. Nesse momento da apostila, onde a gente começa a ler sobre conceito, a gente percebe que começa a haver, vamos dizer assim, a criação, ou criação não, mas a introdução ao conceito de literatura. E a literatura é colocada como um objeto de estudo para que haja a elaboração desses conceitos. E também a gente percebe que esses vários conceitos de literatura, que não vemos na primeira aula, vamos ver depois, que eles foram sendo influenciados historicamente. Então, quando a gente diz assim, essa obra literária, essa obra não é literária, é porque existe um conceito do que seja literário. E para que esse conceito exista, ele precisa falar, ele precisa ter um objeto que foi estudado, que foi pensado criticamente, reflexivamente, para nascer o conceito de literatura. Então, gente, o conceito, ele é, vamos dizer assim, diferentemente do senso comum, ele é mais formal, ele vem de um trabalho especializado, e o objetivo desse trabalho especializado é gerar, criar, emergir um conceito. E é baseado na reflexão sobre o real. Ou seja, todos nós estamos imersos na realidade. Sendo que, às vezes, a gente até usa uma expressão dizendo assim, fulano é alienado. Ou seja, ele não pensa, não reflete, ele vai vivendo a vida. E já tem outras pessoas que são muito reflexivas, muito críticas, que olham para o real, para o entorno, e tudo para eles é objeto de conceituação. Então, é mais ou menos por aí, né? Da mesma forma, quando a gente começa a estudar conceito na apostila, a gente começa a fazer uma oposição entre conceito e senso comum. Porém, não é bem assim, né? Mais à frente, na apostila é dito que não dá para se fazer uma oposição tão grande, porque é como se houvesse uma linha tênue, né, entre senso comum e conceito, porque o conceito é originado do senso comum. Outras coisas que podem ser objeto de estudo também podem ser aquelas coisas que a gente não consegue materializar ou perceber através dos nossos sentidos, como, por exemplo, o átomo. Quando foi criado o conceito de átomo, não havia como comprovar a existência do átomo. Então, isso é fantástico, né? Esses conceitos que são muito teóricos e que depois, com o avançar da ciência e da tecnologia, eles são comprovados. Então, gente, vamos ver o que mais, que eu fiz aqui uma colinha, né? Já estamos no final do vídeo. Então, resumindo, o senso comum são ideias herdadas acriticamente.
Então, é aquilo que a gente recebe desde criança e a gente não faz uma análise muito crítica. Se bem que tem criança que não recebe assim não, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? Né? Quer entender, quer refletir, quer criticar, mas o conceito já é originado de ideias que são fruto de uma reflexão crítica. Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser ridículo, mas, por exemplo, é, já foi um senso comum, né, na humanidade que a Terra era plana. E esse senso comum, conforme a gente disse no início do vídeo, ele estruturava, ele dava base para o funcionamento da sociedade. Tanto que a própria navegação, né, ela era vista como um risco, principalmente pela civilização ocidental, porque uma vez que a Terra é plana, o navio ia, né, singrando o mar e acabaria caindo dessa terra. Enfim, com o tempo, com os estudos de grandes cientistas, né, que a gente admira tanto, ficou comprovado que a Terra é redonda. Então, hoje, nós temos como conceito a Terra é redonda, mas já tivemos o senso comum, a Terra é plana. E para algumas pessoas da sociedade atual, a Terra ainda é plana. Ou seja, para elas não é senso comum, é um conceito. Enfim, se refletirmos criticamente sobre senso comum, acabamos criando um conceito de senso comum. Olha que legal. Para fechar, né? A gente está aqui falando de senso comum, senso comum, senso comum. De tanto a gente analisar senso comum, fazer assim, uma reflexão crítica, daqui a pouco a gente acaba criando um conceito do que seja senso comum. E justamente é o conceito dado lá no início da aula. Gente, valeu, muito obrigada. Bons estudos. Até o próximo vídeo.